Bom dia, pessoal que nos acompanha. É um imenso prazer estar aqui hoje, né, representando o PRPGEM, aqui da Universidade Estadual do Paraná, e recebendo, né, esse amigo querido e profissional admirável, né, que é o Jonei, que gentilmente, né, se prontificou a estar conosco, conversando um pouquinho sobre a pesquisa na educação matemática, né, a partir da vasta experiência que ele tem como pesquisador. Então, Jonei, de antemão, né, muito obrigado, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui, ainda que virtualmente, né, a ideia inicial não era essa, mas a conjuntura nos impõe algumas condições e a gente vai ajustando. Então, de qualquer modo, que bom que a gente conseguiu ajustar, né, e realizar esse momento aqui mesmo que virtualmente. Então, é um imenso prazer mesmo recebê-lo aqui no nosso programa, né, ainda que seja no canal do YouTube. E então, pessoal, eu vou fazer a apresentação, né, mais formal do Jonei, e de antemão só queria chamar a atenção, né, para que aqueles que querem a certificação, é importante a confirmação de presença, conforme a descrição que está aí no vídeo, né, é importante que vocês acessem e confirmem a presença. Além disso, né, as questões podem ser colocadas no chat, que ao final da fala do Jonei, a gente abre um tempinho para poder aprofundar algumas ideias, esclarecer algumas questões, né, que vocês possam apresentar. Tá bem? Então, formalmente, né, o professor Jonei Cerqueira Barbosa é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, é doutor em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro, com estágio de pós-doutoramento na London South Bank University e na University of London. Tem atuação significativa em diversos segmentos da comunidade da educação matemática, com particularidade a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBEM, em que atualmente responde pela coordenação do GT7 de professores que ensinam matemática. Possui mais de uma centena de trabalhos, né, publicados como artigos em periódicos, em eventos, bem como capítulos de livro, abordando diversas temáticas relevantes da educação matemática. Jonei, seja bem-vindo novamente, fique à vontade. Muito obrigado, Everton, obrigado pelo convite, bom dia a todos, espero que todos e todas estejam bem seguros. É um prazer estar visitando o programa do Unespar. A gente já vinha tentando, né, esse encontro desde o ano passado, não deu certo, e agora finalmente deu certo online. Particularmente, obrigado pelo convite para falar sobre esse tema. Eu vou pedir a Leonardo que acho que pode colocar o slide. Porque esse tema, ele sempre foi muito precioso para mim, que é falar de pesquisa, de metodologia, de fundamentos da pesquisa. Eu lembro que ainda como estudante, me preparando para a seleção do mestrado, o meu encantamento com metodologia e meu interesse, né? Então, é um assunto que sempre foi foco das minhas atenções. E logo cedo eu percebi que a qualidade da pesquisa, e no nosso caso, da pesquisa em educação matemática, depende muito do cuidado metodológico e do que fundamenta o itinerário metodológico que nós seguimos, o caminho que nós seguimos. Isso faz toda a diferença na qualidade da pesquisa que nós fazemos. Então, o que eu vou falar aqui hoje, obviamente, que é uma fala panorâmica, mas é discutir os diferentes itinerários, os diferentes caminhos teóricos e metodológicos que nós seguimos ou podemos seguir no campo da educação matemática. Esse trabalho, ele tem origem em um trabalho anterior, que foi no âmbito do GT19 de Educação Matemática, da ANPED.
eu fui convidado para fazer o trabalho encomendado do GT, que era discutir as abordagens teóricas e metodológicas da pesquisa em educação matemática. A sistemática do GT é o seguinte: é feita uma chamada, diversos pesquisadores submetem trabalho, os trabalhos são avaliados, são aprovados, e uma pessoa ela é convidada para fazer a discussão desses trabalhos. Então, nesse caso, nesse ano aí, fui eu. E, a partir dos corpos de artigos aprovados, eu fiz uma discussão, até para vocês lerem aí, utilizando um episódio, as diferentes leituras de um fenômeno a partir de diferentes lentes teóricas e de diferentes encaminhamentos metodológicos. Então, o que eu vou apresentar aqui é derivado desse trabalho original, mas não é ele, porque eu fiz uma outra leitura, porque naquele momento eu estava preso àquele corpus de trabalho, mas posteriormente eu comecei a refletir mais amplamente diferentes itinerários, abordagens teóricas e metodológicas que tem na educação matemática. Tá? Então, é daí que vem minha inspiração. Minha outra inspiração é meu próprio trabalho como professor de metodologia da pesquisa, nos 2 programas de pós-graduação que eu faço parte na UFBA. Então, eu ministro essa disciplina desde 2009, então, naturalmente, a gente acaba desenvolvendo algumas reflexões sobre esse tema. A questão principal que eu faço aqui é essa: quais são as abordagens teóricas e metodológicas suscitadas a partir de um corpus, bem como suas aproximações e distanciamentos. Aqui eu vou fazer de uma maneira ao estilo ensaio teórico, ao estilo de um trabalho teórico. Eu estou fazendo essa questão ao grande campo da educação matemática. Então, eu vou navegar por alguma literatura da área, mas, obviamente, que essa literatura ela não é exaustiva, né? A gente pode pensar em outra literatura que não está sendo tratada aqui. Bom, é um trabalho, é uma fala panorâmica, mas, obviamente, que eu não tenho como fazer isso sem os meus vieses, né? Ou seja, do lugar de onde eu falo, do lugar teórico de onde eu falo. Então, para que vocês possam perceber os vieses no que eu vou falar a seguir, eu quero deixar claro de onde eu falo teoricamente. Eu trabalho num lugar, numa certa região teórica, e que compartilha esses 3 princípios. A ideia de que a ação humana ela é situada, o que nós fazemos é relacional ao campo de ação, a comunidades sociais que nós participamos. Isso implica que, para entendermos como as pessoas agem, como os professores ensinam, como os alunos aprendem, nós temos que olhar para o seu campo de ação. Então, esse é um primeiro princípio. O segundo é que as práticas sociais, elas são discursivas no sentido mais amplo da palavra, não apenas palavra que nós falamos, aquilo que nós escrevemos, mas discurso no sentido de práticas embebidas de textos. E que o significado das palavras não estão nos objetos aos quais eles se referem, mas está no uso das palavras. As diferentes palavras vão ter seu significado de acordo com o uso que nós damos a ela. E as práticas sociais, como as práticas pedagógicas, que nos interessam mais de perto, elas são práticas reguladas, ou seja, que é o ponto de vista de que toda a comunidade social, todo grupo cultural, a forma como nós agimos, ela é regulada por certas regras. Isso explica, por exemplo, por que nós falamos coisas diferentes, nós agimos de maneira diferente quando nós estamos em diferentes contextos. Isso explica por que um mesmo professor dá aula de maneiras diferentes em escolas diferentes. Então, é desse lugar que eu parto, e certamente vocês vão ver vieses desse ponto de vista teórico na análise panorâmica que eu passo a fazer. Comecemos com a primeira questão. Essa questão, ela é fundamental porque ela parte de um pressuposto básico, que é a ideia de que não é possível fazer pesquisa de uma forma ateórica. A pesquisa sempre é embebida teoricamente. Se é assim, é melhor que nós revelemos, que nós sejamos de visibilidade às teias teóricas que conduzem as nossas pesquisas. Mesmo que alguém diga
que a pesquisa, uma certa pesquisa, não está orientada teoricamente, isso é impossível, porque nós, pesquisadores, no nosso processo de socialização, no nosso processo de tornar-se pesquisadores, nós vamos incorporando certas visões teóricas. Então, acho muito difícil hoje alguém em sã consciência sustentar que é possível fazer pesquisa sem teoria, né? Bom, teoria pode significar diferentes coisas. Uma forma de ver é essa definição que eu coloco aí, que é um conjunto de ideias, conceitos ou relações que problematiza ou analisa um mundo ou uma determinada classe de fenômenos. Está em destaque a palavra problematiza ou analisa, porque, dependendo da perspectiva teórica, cabe mais analisa ou cabe mais problematiza. E há teorias de amplo espectro, que dá conta do mundo, né, o mundo na sua forma de existência, como, por exemplo, se a gente pegar uma determinada filosofia, imagina que a gente pega a fenomenologia. Então, a fenomenologia é uma metateoria, né? Ela é uma filosofia que explica o que o mundo é, como conhecer o mundo e que caminho seguir para conhecer o mundo. Mas há teorias mais restritas. Por exemplo, se a gente pega a perspectiva sociocultural do Vygotsky, ela dá conta de uma classe de fenômenos. Ela diz respeito ao processo de aprendizagem. Então, ela não tem um espectro muito amplo. Então, nós vamos ter teorias de diferentes espectros. Uma definição que o Briggs traz é essa que está aí no slide, vocês podem ler, que há teorias mais locais, né, que geralmente dentro de uma mesma disciplina, por exemplo, se eu considerar a etnomatemática uma teoria, isso está dentro do campo da educação matemática. Se eu considerar no campo a teoria dos campos conceituais, por exemplo, originalmente está no campo da educação matemática, apesar que outras áreas já usam a teoria dos campos conceituais. Teoria substantiva é aquela também que está no mesmo campo, mas já começa a atravessar, como, por exemplo, se a gente pegar o Vygotsky, na psicologia da aprendizagem, ela não serve apenas para a psicologia da aprendizagem, serve para outras áreas, né, que fazem fronteira com a questão da aprendizagem, como a educação matemática. Teorias formais, elas definitivamente servem a várias disciplinas. Considere, por exemplo, a teoria da ação comunicativa do Bourdieu. Não serve apenas para a sociologia, serve para uma gama de disciplinas, para a antropologia, para a educação. E paradigma ou metateoria são aquelas que dão conta do mundo, como a fenomenologia, se nós pegarmos o marxismo, se nós considerarmos a perspectiva do Foucault. Então, elas são mais amplas, tá? Uma coisa importante, teorias mais com o escopo mais reduzido, como teorias locais substantivas, elas são tributárias de metateorias, elas refletem meta-entendimentos. Então, por exemplo, a teoria do Vygotsky, originalmente, na sua fundamentação original, ela é tributária ao marxismo. Então, a gente sempre vai encontrar, nas teorias de escopo mais reduzido, relação com uma fundamentação filosófica, né, uma meta-teoria mais de fundo. Então, esse é o ponto inicial de que não é possível a gente fazer teoria fora de um entendimento teórico, sempre há um entendimento teórico atravessando as pesquisas que nós fazemos. Eu vou citar algumas tradições teóricas, algumas linhas teóricas que circulam na nossa área, porque eu quero, com isso, colocar em evidência o que eu vou chamar de paralelismo de entendimento teóricos. A ideia de que, nas ciências humanas, e isso é verdade para a educação matemática, os entendimentos teóricos, eles florescem e vão se colocando ao lado. Eles geralmente não invalidam um entendimento teórico anterior. Certamente, das visões teóricas que
ganhou terreno no campo da educação matemática e que foi fundamental para a constituição do campo de educação matemática como pesquisa é o construtivismo. A ideia, né, vindo do Piaget, a ideia de que o conhecimento está na cabeça das pessoas. E o que as pessoas fazem é relacional àquilo que está na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, a explicação original do Piaget, como se dá o processo de assimilar uma nova informação, acomodar uma estrutura cognitiva pré-existente, e o processo que altera a estrutura anterior, e esse processo de equilibração entre a estrutura anterior e a nova estrutura. Isso, nas palavras originais do Piaget, explicaria o processo de aprendizagem. Então, observe que aí, qual é o pressuposto? O pressuposto é a cognição. A cognição é uma estrutura. E o conhecimento que está aqui dentro, ele é relacional àquilo que nós fazemos. Então, essa é uma longa tradição na psicologia da aprendizagem, na educação matemática, e isso se desdobra em diferentes entendimentos teóricos no campo da educação matemática, como, por exemplo, o que se chama de construtivismo radical, elaborado pelo Van Grasfeld, que é bastante famoso na nossa área. Ele faz uma releitura do construtivismo, né? Ele diz que a cognição, a função cognitiva, ela é adaptativa, mas ela organiza a nossa experiência no mundo. Ela não diz nada sobre o mundo. Tem aí uma discordância com o trabalho original do Piaget. Porque para Piaget, os objetos estão no mundo e nós, no processo de aproximação, nós nos aproximamos, nós capturamos os objetos, nós conhecemos os objetos. Em Von Grasfeld, ele rompe com isso, ou seja, nada podemos falar sobre o mundo em si. O que nós podemos falar é como nós organizamos a nossa experiência no mundo. Não sei se vocês estão percebendo a diferença de entendimento filosófico. Então, esse é um desenvolvimento da tradição construtivista. Outro desdobramento é o trabalho do David Toll, que foi bastante influente nos anos 80, no qual ele fala da ideia do conceito matemático e do que ele chama de imagem conceitual. Então, há a coisa que está lá, fora de nós, e aquilo, como nós organizamos o conhecimento sobre o conceito, é o que ele chama de imagem conceitual. Naturalmente, uma decorrência desse entendimento é que a aprendizagem está relacionada a uma aproximação entre a imagem conceitual e o conceito matemático. E nós poderíamos falar de muito mais desenvolvimentos na tradição construtivista. Mas qual é a ideia básica? A ideia básica é a relação entre pensamento e objetos. Então, a decorrência metodológica é de que nós temos que investigar o pensamento dos estudantes, correto? Mas nós não temos como abrir a cabeça dos estudantes para ver o que tem lá dentro. Então, o que o pesquisador ele faz? Ele vai analisar aquilo que é visível, aquilo que é externo. Então, ele analisa a linguagem, o que é dito, o que é escrito, o que é gesticulado, mas esse não é o objeto. Esses dados, eles são evidências do que está acontecendo na cabeça. Então, essa é uma tradição. Uma outra perspectiva que vem um pouco dessa linha de estudar o pensamento do estudante e que se configurou, é o que passou a se chamar paradigma do pensamento do professor. A ideia é análoga. A ideia é de que, para entendermos o que os professores fazem, como eles ensinam, nós temos que entender o conhecimento dos professores. E, sem dúvida, o trabalho seminal do Schumann, de 83, em que ele estabelece
4 componentes, né, o que ele chama de conhecimento de base dos professores, aquilo que instrumentaliza a ação dos professores, né, bastante popular na nossa área de educação matemática, em particular, o que ele chama de conhecimento pedagógico do conteúdo, que é aquele conhecimento que diz respeito à representação do conteúdo, no nosso caso, o conteúdo matemático, a representação pedagógica, né, a representação com fins de ensino e de aprendizagem. Isso fica muito claro nessa fala do Miguel Ribeiro da Unicamp, quando ele diz que o conhecimento que o professor detém ou assume, é que moldará as tarefas e sua implementação e o que ele faz em sala de aula. Então, a ideia aqui é a mesma, ou seja, para eu entender o que o professor faz, eu tenho que entender o seu pensamento. Essa é uma longa tradição na educação matemática. Minha própria tese de doutorado foi sobre concepções de professores de matemática. E o pressuposto básico é o mesmo, ou seja, para eu entender o que os professores fazem, eu preciso entender as suas concepções. E isso cria, do ponto de vista metodológico, é análogo. Eu vou ouvir os professores, eu vou observar os professores, e a partir daí eu vou inferir o que os professores pensam. Uma certa postura é tentar mudar as concepções dos professores, né? Porque uma das questões que persegue a educação matemática, porque é tão difícil mudar a forma de ensinar matemática. Por que os professores participam de workshops, participam de cursos, mas quando entram na sala de aula persiste a tradição da educação matemática, que a gente chama de ensino tradicional. E nessa linha das concepções do pensamento do professor, precisa se mudar o pensamento do professor para que ele mude as ações. Um desenvolvimento a partir do trabalho do Schumann é, sem dúvida, o que se passou a ser chamado como conhecimento matemático para o ensino, que é uma noção desenvolvida a partir do conhecimento pedagógico do conteúdo, que é uma ideia que reconhece a especificidade da matemática do professor. Aqui ainda, como se fala em conhecimento matemático, e na abordagem dada pela Deborah Ball, né, que é quem cunhou esse termo, essa expressão, uma das críticas, uma das coisas que se fala, é que ela tem uma visão estruturalista sobre o pensamento do professor, sobre o conhecimento matemático para o ensino. Ainda que se possa dizer que essa divisão aí é meramente teórica, né, que no empírico essas coisas, esses componentes aí se mesclam. Bom, mas a ideia básica é que o conhecimento matemático que o professor utiliza é da natureza do conhecimento, e isso explica por que ele ensina matemática de determinadas maneiras. Aqui, de novo, está presente a relação entre pensamento e ação. Então, nessas duas tradições que eu citei aí, o que a gente vê, esses dois pressupostos, né, que é a relação entre pensamento e objeto, relação entre pensamento e ação. Isso vem de uma longa tradição na psicologia, que vocês devem lembrar de uma certa... quando a gente cursa psicologia, né, na licenciatura, e a gente lembra do estudo behaviorismo, que o pressuposto é de que a gente não tinha como estudar a mente. Mas o que se passou a chamar como revolução cognitiva na psicologia institui a mente, a cognição, como um objeto cognoscível, ou seja, um objeto que nós podemos conhecer, que nós podemos investigar. Então, essas duas tradições teóricas, elas têm raízes no que é chamada de primeira revolução cognitiva na psicologia. Porque já se fala agora em uma segunda revolução cognitiva, que eu vou citar adiante. Bom, perspectivas que rompem com a tradição construtivista. Sem dúvida, a primeira que vem à cabeça é o trabalho do Vygotsky, né? Esse trecho que está no livro Pensamento e Linguagem, ele é emblemático. Toda a função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes. Primeiro, no nível social,
e, por fim, no nível individual. Primeiro entre as pessoas, depois na criança. Então, a origem do conhecimento não se dá na relação com os objetos, se dá na relação com as pessoas. O conhecimento individualizado, ele vem do social. Então, observe a ruptura com a tradição construtivista. Na educação matemática, a tradição construtivista era predominante, né, mais ou menos até os anos 80, e lá pelo final dos anos 80, anos 90, começa a perspectiva sociocultural, começa a chamar a atenção dos pesquisadores em educação matemática, a ponto de Steve Lerman falar em virada social na educação matemática, né? Uma grande quantidade de trabalhos usando perspectivas socioculturais, perspectivas vygotskianas. Então, desse ponto de vista, o pressuposto básico aqui é que o pensamento ele tem uma gênese social. Portanto, os estudantes aprendem não porque estão se relacionando com os objetos do mundo, mas porque estão se relacionando com os outros, nos diferentes ambientes sociais. Um conceito-chave no trabalho do Vygotsky é o conceito de apropriação, que é justamente isso, apropriar-se, trazer para si aquilo que é social, individualizar aquilo que é social. Seguindo a linha de ênfase no social, a social como gênese do pensamento, uma perspectiva teórica que também se tornou bastante popular na educação matemática é o que a gente pode chamar de perspectivas situadas. A diferença aqui é que nós podemos falar de práticas com certas fronteiras visíveis, né, de práticas socialmente organizadas. Então, a ideia de comunidades sociais, de comunidades de prática, no qual as pessoas participam com um sentimento de pertencimento. Essa é uma perspectiva que tem sido utilizada muito no campo da formação de professores, para falar de grupos de professores, as atividades que eles desenvolvem, ou grupos de professores com pesquisadores. Tem sido utilizado para falar em sala de aula, como grupos de alunos com professores, como uma comunidade social, ainda que há algumas críticas sobre esse enquadramento teórico, porque os estudantes muitas vezes não estão na aula porque eles querem, eles estão porque estão forçados pelas circunstâncias, etc. Então falta o sentimento de belonging, né, de pertencimento. O principal par de análise aqui é participação, como que as pessoas participam das comunidades e a prática que é compartilhada entre os seus membros. A Márcia Cirino, que é do programa, né, ela fala de 3 aspectos fundamentais e estruturais de uma comunidade de prática, que é um domínio de conhecimento, ou seja, há algo relativo ao conhecimento que une as pessoas, uma comunidade de pessoas e uma prática que é compartilhada. Seguindo essa linha das perspectivas situadas, outra influência que tem sido bastante visível no campo da educação matemática é o trabalho de Wittgenstein, particularmente a sua última obra, chamada Investigações Filosóficas, que inspirou, por exemplo, esse trabalho da Anis Farr de conceptualizar pensamento como comunicação. Então, nesse trabalho da Anis Farr, inspirado no Wittgenstein, pensamento, porque na tradição construtivista se fala em pensamento e se fala de comunicação, aquilo que é exterior. Nessa conceptualização, pensamento é comunicação consigo mesmo. Então, pensamento não é um objeto diferente de comunicação. Nós podemos agora falar de 2 tipos de comunicação. A comunicação consigo mesmo e a comunicação com os outros. E essa perspectiva teórica elaborada pela Anis Farr,
ela ajuda a entender as práticas matemáticas, particularmente em sala de aula, do ponto de vista comunicativo. E esse deslocamento na educação matemática, da análise de pensamento para a comunicação, ela tem sido muito evidente nos últimos 20 anos na nossa área. Então, por exemplo, alguns princípios, né, da perspectiva da Ana Sfar. A ideia de que há um discurso matemático, discurso entendido como prática, né, uma certa situação social, né, com certas regras, por isso que a comunicação ela é regrada, a comunicação não é um reflexo do que acontece aqui dentro, mas é um reflexo do discurso matemático do qual nós tomamos parte. E ela é não dualista, ela não separa pensamento e comunicação. Então, essa frase que está no artigo meu com o Omar é categórica em dizer: rejeitamos a ideia de que as palavras do discurso matemático sejam uma referência para designar ou nomear a realidade, porque seu significado é seu uso no discurso. Então, isso, por exemplo, seria incompatível com a ideia do David Toll, de que há o conceito em si e que há imagens conceituais. Se seguirmos essa perspectiva, nós diríamos: não há conceito em si. O que nós entendemos como conceito, ou o que nós entendemos como definição, nada mais seria do que uma imagem conceitual, ou seja, não há nada fora das imagens conceituais. Linguagem. O mundo até onde a linguagem alcança. Esse é o mundo, é o nosso mundo. Então, nessa tradição, o princípio básico é que aquilo que se pensa, o que se faz, é sempre parte de um campo de ação. Então, é essa relação que se vai buscar. Outras perspectivas que circulam bastante na nossa área, que a gente poderia chamar de teorias críticas, e daí está no plural mesmo, porque tem vários vieses. Sem dúvida, o trabalho do Paulo Freire teve muita influência na educação matemática, no que se passou a chamar como educação matemática crítica, em etnomatemática. Então, a ideia de que a gente não deve apenas se preocupar com o processo de ensino e aprendizagem, mas como isso se inscreve em um contexto mais amplo de desigualdades sociais e de como nós podemos superar as desigualdades sociais. O Ulis Cobresmose, um dos teóricos do movimento chamado de Educação Matemática Crítica, tem um trecho que ele diz assim: a crítica matemática deve ser parte de sua aprendizagem. Esse é um trecho muito forte, porque ele está dizendo o seguinte: a questão não é apenas aprender a matemática, mas é criticar a matemática sobre como ela se organiza, como ela se estrutura, como ela é usada na sociedade, para manter a desigualdade social. Então, questões como essa está no que eu chamaria de uma tradição crítica no campo da educação matemática. O trabalho do Biratan D'Ambrosio, de etnomatemática, de pensar o currículo através desses três componentes, que é bastante famoso na nossa área, né? Literacia, materacia, tecnoracia, reflete esse interesse de ver a educação matemática que nós praticamos e como nós podemos praticar, inscrito no contexto mais amplo de crítica social. Tem sido não bastante, mas com alguma presença, o trabalho do Basil Bernstein, que é um sociólogo, né? Então meu grupo trabalhou durante muitos anos com o trabalho do Bernstein, que diz respeito a analisar os princípios de comunicação, como se dá regulação na prática pedagógica. Então, no nosso caso, em especial, na prática pedagógica de matemática. Outras
Outras questões, por exemplo, há uns 2, 3 anos atrás, a Rochelle Gutierrez, nos Estados Unidos, publicou um ensaio polêmico em que ela fala como que a matemática opera a whiteness, como que a matemática opera o processo de exclusão de negros. E eu destaquei esse porque, na época, o mundo já estava vivendo essa onda neonazista, e pela publicação desse artigo científico, ela sofreu ataques nas redes sociais. De neonazistas, de direitistas, e teve um grande movimento, né, de pesquisadores em educação matemática dando apoio a ela. E Rochelle Gutierrez, ela é uma das pesquisadoras envolvidas naquela noção de insubordinação criativa, que aqui no Brasil foi popularizado por Celi Lopes e Beatriz D'Ambrosio. Então, esses são alguns exemplos do que é chamado de perspectivas críticas na educação matemática. A ponto da Rochelle Gutierrez falar em virada sociocultural na educação matemática. O que o Steve Lerman falou lá no início dos anos 2000, aqui em 2013, a Rochelle Gutierrez fala em virada sociopolítica na educação matemática. A ideia principal é que a educação matemática, pode ser para o controle ou pode ser para a transformação, dependendo de como a gente usa, como a gente faz a educação matemática. Educação matemática no sentido de educar matematicamente as pessoas. E podemos falar do que a gente chama de perspectivas pós-críticas, que é um guarda-chuva muito amplo, que eu diria que engloba autores como Foucault, Deleuze e Guattari, autores Bauman, autores que questionam as grandes narrativas estruturantes, como, por exemplo, questiona a possibilidade de explicações macro, que dê conta, né, do mundo na sua totalidade, questiona estabilidades, questiona o pensamento essencialista, questiona categorias. Possivelmente, alguém aqui um pesquisador nessa perspectiva, vai dizer que toda vez que o pesquisador se vira ao que chama-se de essência, uma categoria, uma fronteira, uma identidade, isso é uma ilusão. Isso é mais um sonho, uma vontade de estrutura do que uma revelação do que o mundo é, o que os fenômenos são. O trabalho do Foucault e do Deleuze tem tido destaque na educação matemática, né, nos últimos anos. Vários pesquisadores começando a estudar esses filósofos e depreendendo implicações para a pesquisa em educação matemática. Então, é um tipo de pesquisa que ele busca problematizar, quer problematizar as explicações, as narrativas, as vivências, se preocupa com aquilo que está fora da categoria, fora da unidade, fora do dito. Então, por exemplo, esses trechos do grupo da Sônia Clareto, lá da Federal de Juiz de Fora, revela muito bem esse tipo de perspectiva. Quando ela fala, é o movimento de relação com o fora da pesquisa, o fora da educação matemática, o fora do pensado. A pesquisa é uma intervenção, é uma transgressão, é uma problematização. O objetivo da pesquisa não é oferecer uma explicação que congela as vivências, que congela a experiência humana, mas é problematizar a experiência humana. Então, eu diria que aqui o grande objetivo é desafiar os essencialismos, os tamponamentos, seguir as fraturas contra condutas, provocar outros sentidos, embaralhar as coisas. É problematizar, não é exatamente oferecer uma explicação. Então, eu citei aqui algumas abordagens teóricas, alguns itinerários teóricos possíveis que circulam no campo da educação matemática, e certamente vocês poderiam incluir outras perspectivas, ou poderia até mesmo
não concordar com essa classificação que eu fiz. Mas o que eu quero dizer com isso, eu quero sinalizar, é que nós temos... É muito importante essa constatação de que nós temos diferentes entendimentos teóricos, porque isso vai ter desdobramentos para a forma como nós fazemos pesquisa. Então, seja qual for o fenômeno que nós estejamos analisando, o que vai ser problematizado e o que vai ser objeto de estudo, ele é dependente desse lugar teórico. Então, se eu estou numa sala de aula e sigo uma tradição construtivista e estou preocupado com a aprendizagem dos alunos, qual é a análise que eu vou fazer? É a análise entre pensamento dos alunos e sua relação com os objetos de estudo, os objetos no mundo. Se eu estou investigando o professor e sigo uma tradição do pensamento do professor, como é que eu explico o que o professor faz? Eu vou investigar o conhecimento do professor. Se eu estou numa perspectiva sociocultural, numa perspectiva situada, como é que eu explico a ação de professores e de alunos? Eu vou olhar para as comunidades sociais, eu vou olhar para o entorno social. Se eu sigo teorias críticas, o que eu vou me preocupar? Como é que eu vou problematizar o que eu vejo na sala de aula? Eu vou olhar o que acontece na sala de aula escrito no contexto muito mais amplo, de como que o que está sendo feito em sala de aula está contribuindo para manter um certo status quo, ou se está abrindo possibilidades de mudanças na sociedade. E se eu sigo perspectivas pós-críticas, certamente eu vou me preocupar pelo não dito, pelo aquilo que está nas beiradas, pelos nuances, pelas fraturas daquilo que os alunos e os professores estão vivendo. Então, aquilo que é problemático, o problema de pesquisa, ele já, desde sempre, ele está ancorado em texto, ele já está capturado pelas teorias, por textos teóricos. Muitas vezes, pesquisadores iniciantes fazem isso sem ter clareza, mas já está, porque quando eu olho para algum fato, alguma questão do mundo, vida, do mundo, o que eu vejo como problemático é problemático porque, teoricamente, faz sentido ser problemático. E isso que vai constituir o objeto de estudo. Então, portanto, meu principal argumento aqui é de que a teoria, ela não é posterior à problematização e ao objeto de estudo, ela é anterior. A teoria, ela atravessa a pesquisa. Nós já problematizamos de um certo lugar teórico. E nós já elaboramos a interrogação de pesquisa ou objetivo de um certo lugar teórico. Diferentes perspectivas teóricas não vão perguntar a mesma coisa. Diferentes perspectivas teóricas têm questões próprias. Então, isso é importante, porque às vezes eu vejo estudantes assim, eu preciso escolher uma teoria para a minha pesquisa. Eu preciso escolher uma teoria para o meu objeto de estudo. Mas o objeto de estudo já está atravessado por uma certa teoria ou por certas teorias. Então, por isso que é importante a gente ter a consciência da visibilidade de quais são essas teias teóricas. Eu falaria diferente do que o Steve Lerman falou e da Rochelle Gutierrez falou, porque a expressão virada social ou virada sociopolítica dá a entender de que as perspectivas anteriores foram abandonadas. E isso não é verdade. A emergência das perspectivas socioculturais não invalidaram o construtivismo. A gente continua tendo uma tradição construtivista, talvez não os mesmos entendimentos do trabalho original do Piaget, né, com revisões, mas a gente tem uma tradição construtivista. A emergência de perspectivas sociocríticas não invalidaram as outras perspectivas. Então, como é próprio das ciências humanas, e isso foi dito pelo Bernstein, essas diferentes abordagens teóricas, elas se constituem como estruturas horizontais de conhecimento, porque elas vão se colocando ao lado. E isso é muito comum com teorias, porque as teorias são muito plásticas. É muito difícil
se invalidar uma teoria. As teorias, elas vão se refinando, né? Aparecem críticas, aparecem buracos, os pesquisadores, os teóricos puxam para lá, puxam para cá, criam um conceito novo. Então, isso é da natureza das teorias. Então, não seria diferente no nosso campo, e, enfim, no campo das ciências humanas. Uma questão preocupante na academia é o que eu chamo de intolerância epistemológica. É a posição de certos pesquisadores, de certos grupos, de que suas perspectivas teóricas, elas revelam, elas falam a verdade. E isso gera intolerância com perspectivas diferentes, né? Então, alguém que esteja situado aí na tradição construtivista pode ser intolerante com perspectivas socioculturais, alguém que está aí em algum lugar dessas 5, pode torcer o nariz para perspectivas sociocríticas, e às vezes isso dá lugar, inclusive, a perseguições, né, a uma certa falta de empatia com o diferente. Uma ideia muito poderosa que eu acho que nós precisamos cultivar é essa, que é chamada de Network of Theories, que estabelece 4 maneiras pelas quais diferentes teorias podem se relacionar. Então, a primeira, pelo menos, é compreender outras e clarificar a sua própria teoria. E é muito útil, mesmo que você não esteja disposto a fazer pontes com outros entendimentos teóricos, mas só o fato de clarificar, né, compreender outros entendimentos, isso nos ajuda a entender o nosso próprio lugar teórico. Então, pelo menos isso, para a gente conseguir manter a tolerância epistemológica entre nós. O próximo passo seria estabelecer pontes entre as teorias. Como, por exemplo, alguém pode pegar o trabalho do Vygotsky, o trabalho do Wittgenstein, e fazer pontes, né, estabelecer algumas pontes. A outra possibilidade seria articular 2 ou mais teorias, como, por exemplo, o James Verge, ele articulou Vygotsky e Bakhtin, né, e produziu um entendimento articulando os conceitos de ambas as teorias. E outra possibilidade mais avançada é você integrar ou produzir novas teorias. Então, eu penso que nós podemos navegar por essas possibilidades para manter o que eu chamo de tolerância epistemológica. Toda vez que nós estabelecemos pontes entre teorias ou articulamos teorias, integramos, é preciso também ter cuidado, ter uma certa vigilância epistemológica para não represar contradições. Então, a gente precisa ver se 2 teorias elas são próximas o suficiente de modo que eu possa estabelecer pontes. Ou se, pelo menos, você precisa ressignificar conceitos à luz de uma outra teoria. Então, eu acho que essa é uma ideia muito importante para nós navegarmos e evitarmos o que eu estou chamando aqui de intolerância epistemológica. Sobre as abordagens metodológicas, eu vou citar algumas possibilidades, então não vou falar exatamente de método ou de procedimentos de coleta de dados, mas uma espécie de itinerário metodológico que diz respeito à natureza da pesquisa. O primeiro deles, que eu diria, é o que eu chamo de pesquisa naturalística. Esse termo aparece no livro de Lincoln e Guba, em 85, que diz respeito àquela pesquisa que está preocupada na descrição. Então, não é uma preocupação com a teorização. Está preocupado em descrever a experiência observada, a experiência vivida. Por exemplo, na área de formação de professores, tem muitas pesquisas dessa natureza e que apresentam a experiência dos professores. Então, as conclusões de uma pesquisa dessa não está no final.
Não está lá no finalzinho fechando as conclusões. Ela está na descrição apresentada. E isso vai possibilitar que outras pessoas que tenham acesso a essa descrição, elas imaginem como que aquela experiência pode subsidiar uma experiência outra, em outro lugar. É o que o Stake chama de generalização naturalística. Ou seja, a generalização está no âmbito da experiência descrita, no âmbito vicário, né? Que é diferente da pesquisa de modelagem teórica. A pesquisa de modelagem teórica, ela pode ter descrição, mas ela vai ter, certamente, uma análise de segundo nível, ou até de terceiro nível, para produzir conceitos, para produzir explicações teóricas. Aí, tomando teórico no sentido que eu apresentei no início. Ou seja, para conceptualizar, para criar conceitos. Por exemplo, o conhecimento matemático para o ensino, como elaborado por Deborah Ball, e aparece nesse trabalho aí do professor do Miguel Ribeiro, é uma explicação teórica, porque dá uma estrutura. Olha, diz, tem um conceito X, tem um conceito Y, os seus componentes são A, B, C, D, então dá uma estrutura. Isso é conceitual, né? O que se chama de ground theory, teoria fundamentada em português, é um tipo de pesquisa, por exemplo, que visa a teorização. O que se espera do pesquisador, quando se vai a campo, coleta dados, faz um processo de categorização e relaciona categorias, é criar explicações teóricas. Por isso que o nome é ground theory, ou seja, é a teoria que veio do chão, né, que veio dos dados. Né? Então, aqui, ao contrário da pesquisa naturalística, se busca a generalização analítica, ou seja, através de conceitos. É análise através do conceito. Outro tipo de pesquisa com bastante visibilidade na educação matemática é o que a gente poderia chamar de pesquisa cooperativa e colaborativa. Aí o entendimento escorrega bastante, depende de quem define, mas uma possibilidade é a gente entender a pesquisa cooperativa como aquela em que os participantes da pesquisa, como professores, eles participam de maneira voluntária no contexto de produção de dados. Diferindo da pesquisa colaborativa, que os participantes, eles participam de todas as fases da pesquisa, inclusive o processo de problematização, elaboração do objetivo, revisão de literatura, análise, conclusões. Então, eu faria essa diferença que é feita pelo Dario e pelo Sérgio Lorenzato. Eu sigo essa definição. E tem tido várias pesquisas assim, como eu falei, no campo da formação de professores, realização de pesquisa com professores, e não somente sobre professores. Outro tipo de pesquisa é o que a gente poderia chamar de pesquisa narrativa, é aquela que diz respeito a como as pessoas experienciam certos eventos em um determinado intervalo temporal ou toda a vida, aí depende do recorte. Eu faria uma distinção entre pesquisa narrativa e pesquisa sobre narrativas. Uma coisa é a gente elaborar um objetivo, né, ter um referencial teórico, fazer uma entrevista narrativa, organizar os dados em formas de uma narrativa e fazer uma análise sobre ela. Mas outra coisa é, além disso, a própria pesquisa, ela ser apresentada na forma de uma narrativa. Então, isso que eu diria que é uma pesquisa narrativa, né? Ainda que também o uso desses termos aí pode diferir, dependendo dos autores. Mas eu faria essa distinção entre pesquisa sobre narrativas e pesquisa narrativa. Outro tipo de pesquisa que circula é a pesquisa histórica, que diz respeito a eventos passados ou combinações de eventos para produzir um relato sobre o que tem acontecido. Um dos objetivos da pesquisa
histórica, no nosso caso, é entender que a educação matemática foi praticada no passado, porque isso nos ajuda a entender os seus desdobramentos e as marcas na educação matemática que nós praticamos hoje. Na nossa área, tem um certo destaque o uso da história oral, né, particularmente por causa do grupo de Bauru, comandado pelo professor Vicente Garnica, que tem entre os seus objetivos não apenas realizar pesquisa histórica com fontes orais, mas também documentar o presente para que no futuro esses materiais estejam disponíveis para outros pesquisadores. E o conjunto de pesquisas, que eu não vou me deter aqui, porque eu estou vendo que já vai dar 1 hora eu falando, que eu chamaria de, por falta de uma expressão melhor, eu chamaria de pesquisa de intervenção. Essa expressão não é boa, porque toda pesquisa é uma intervenção no mundo, mas, enquanto eu não achei uma outra expressão, vocês até podem me ajudar. Mas diz respeito àquelas pesquisas que, à medida que busca compreender alguma coisa, está desenvolvendo uma intervenção, né? Uma intervenção em sala de aula, uma intervenção num determinado contexto. Muitas vezes, o objetivo depende. Na engenharia didática, por exemplo, se desenvolve uma intervenção para se produzir dados e para teorizar, né? A engenharia didática é um tipo de pesquisa de modelagem teórica. A pesquisação, o objetivo é resolver um problema local. E a pesquisa de desenvolvimento é aquela que quer apresentar uma solução para um objetivo, para um problema sistêmico. Por isso que os vários ciclos precisam ir aumentando o número de participantes, porque precisa ter evidências o suficiente de que um determinado tipo de intervenção tem um impacto esperado. E outro tipo de pesquisa é o que eu chamo de pesquisa bibliográfica, que é aquele tipo de pesquisa que se baseia apenas em materiais bibliográficos. Bibliográficos, me refiro a materiais da literatura. Tá? Então, por exemplo, um livro didático não é um material bibliográfico. Tá? Um manual do professor não é um material bibliográfico, tá? Apesar de ser escrito. Aí diz respeito à bibliografia científica. Então, é possível que tenhamos um ensaio teórico, que é aquele tipo de trabalho especulativo, no qual nós desenvolvemos uma ideia, apresentamos uma tese, sem coleta de dados, dialogando com a literatura, com os diferentes autores. E as pesquisas do tipo síntese de literatura, que sintetiza resultados de literatura. Então, nós temos um mapeamento, que é aquele que faz um levantamento sobre a estrutura de uma área de pesquisa, por exemplo, questões que são pertinentes a um mapeamento. Quais são os temas, a quantidade de trabalhos, quais são os grupos, quais são os referenciais teóricos, quais são as abordagens metodológicas. A revisão de literatura sistemática é aquela que sintetiza um conjunto de estudos em torno de um mesmo objetivo. Então, imagine que eu tenha vários estudos sobre quais são as concepções de matemática de professores que ensinam matemática. Então, esses trabalhos estão atomizados, né, em diferentes contextos, diferentes periódicos, e aí alguém pode decidir fazer um estudo em torno dessa questão, quais são as concepções dos professores sobre matemática, sintetizando um certo corpus, uma certa quantidade, né, com critérios, com procedimentos metodológicos. E o estado da arte é aquele que dá um balanço de uma área de estudo. Então, ele sintetiza, ele globaliza resultados acumulados e aponta os desafios para o próximo período, né, as questões ainda, as lacunas na área de estudo. Bom, então aqui de novo eu citei alguns itinerários metodológicos, algumas abordagens metodológicas, certamente vocês poderiam incluir outros. Está tracejada as linhas, porque é possível ter combinação entre essas abordagens. E aqui nós temos um problema análogo que temos com as abordagens teóricas.
o que eu chamo de intolerância metodológica. A resistência de pesquisadores a determinados itinerários metodológicos. Né? Quantas vezes eu não ouvi pessoas falando que pesquisa narrativa não é pesquisa? A pesquisação, ela teve que lutar muito para ser aceita como pesquisa, porque tinha uma intervenção. Então, para lidar com esse problema, eu proponho que a gente faça algo semelhante à ideia de Network of Theories, que é, pelo menos, compreendermos outras abordagens metodológicas e, assim, compreendermos as nossas próprias. Mas buscar estabelecer também pontes entre diferentes abordagens. Ou articular duas ou mais, ou integrar e produzir. Ou seja, é possível fazermos bricolagem metodológica, né? Diferentes combinações, e a partir daí criar tudo, criar outras possibilidades. É importante a gente não ver os caminhos metodológicos que já estão estabelecidos na área como camisa de força. Se fosse assim, não teria surgido pesquisa narrativa, não teria surgido pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa, ela mesma, como método, teve que lutar para ser aceita como pesquisa. Então, é importante que nós, pesquisadores, estejamos abertos a diferentes possibilidades. Porque não é o que nós vamos investigar que tem que se adequar às prateleiras da metodologia. Nós temos lá uma estante, uma prateleira, várias possibilidades metodológicas. Mas o que nós vamos fazer metodologicamente tem que decorrer do objeto de estudo. Se, para um determinado objeto de estudo, o que está na prateleira não dá conta, uma primeira possibilidade é tentar bricolar diferentes opções metodológicas. Se isso ainda não dá conta do que eu quero investigar, a gente pode criar, a gente pode desenvolver, assim como outros pesquisadores fizeram isso no passado. Né? E criaram possibilidades metodológicas que se estabeleceram. Bom, toda vez, eu tinha argumentado anteriormente que a abordagem teórica, ela atravessa a pesquisa. Né? E acabei de argumentar de que o itinerário metodológico, a abordagem metodológica, deve decorrer do objeto de estudo, da necessidade do objeto de estudo. Então, isso implica num certo entendimento de que toda vez que nós vamos na prateleira das metodologias, pegamos uma metodologia, duas metodologias, combinamos, ocorre deslocamentos, porque a orientação teórica da pesquisa faz, né, a abordagem metodológica caminhar para lá, para cá, para frente, para o fundo. Então, a forma como nós vamos conduzir metodologicamente uma pesquisa é iluminado pela perspectiva teórica. Uma coisa que eu vejo com recorrência, por exemplo, todo mundo fala, as pessoas que estão fazendo pesquisa qualitativa, eu vejo por vezes citar 5 características da pesquisa qualitativa que estão no livro do Bogdan-Bicklin, né, aquele livro clássico lá de pesquisa qualitativa. Mas quando você vai ver no quadro teórico, no referencial teórico, está seguindo uma linha teórica que contrasta com o que é dito ali sobre pesquisa qualitativa. Esses autores, claramente, eles têm uma forte influência fenomenológica. E isso vai contrastar com algumas outras perspectivas. Não vai ter combinação possível. Né? Então, eu não consigo ver, por exemplo, alguém seguindo uma linha marxista e usando aquela definição de pesquisa qualitativa, né, que segue uma linha fenomenológica. Então, isso represa contradições. Então, é preciso que se faça uma releitura, quando a gente vai lá na prateleira de metodologia, pegar o nosso caminho metodológico, a cor que isso vai ganhar depende das nossas teorias, das teorias que nós estamos utilizando no estudo. Portanto, eu diria, as metodologias, elas não são transparentes. As metodologias, elas não revelam o que as coisas são. Elas são, desde já, enviesadas por determinadas teias teóricas também.
E por isso que a gente precisa ter consciência de como que diferentes teorias se desdobram no encaminhamento metodológico. Bom, quando a gente olha para esse esquema mais amplo, lembre que eu estou citando aqui alguns exemplos de abordagens teóricas e metodológicas, poderia ter outros, tá? Mas o que eu quero sinalizar é de que as abordagens teóricas vão se refletir nas abordagens metodológicas, mas com alguns riscos, como o risco apontado por Adorno, que é da tirania dos conceitos, da gente só ver no empírico aquilo que os conceitos já dizem. Isso é um perigo para o avanço do conhecimento científico, o avanço da ciência, porque nós vamos acabar repetindo como resultado aquilo que já está dito a priori na teoria. E outro perigo, é o que eu acabei de falar, que eu estou chamando de tirania metodológica, é de só pesquisar aquilo que a abordagem metodológica permite. Ou seja, ficaria de fora aí muitas coisas que a gente quer pesquisar. Então, por exemplo, no passado, na pesquisa nas ciências humanas, na educação, nós não poderíamos pesquisar aquilo que não era quantificável. A gente não poderia falar de percepções, de experiências, porque é muito difícil quantificar isso, quando a gente não tinha pesquisa qualitativa, né? Por quê? Porque o que se podia pesquisar era aquilo que se adequava ao método, né? Então, é importante que a gente também não caia na tirania metodológica, de pesquisar apenas o que os métodos, as abordagens metodológicas estabelecidas permitem, que a gente possa criar. Então, acho que uma ideia para a gente, que nos ajuda a ir além desses dois problemas, a tirania dos conceitos e a tirania metodológica, é o que o Griggs chama de retroduction, que é ver a relação entre teoria e abordagem metodológica e o empírico de uma maneira um se alimentando do outro. Isso significa, do ponto de vista prático, que nós não temos como sair da teoria, mas nós podemos utilizar os dados para realimentar a teoria, para questionar a teoria, para refinar a teoria. Isso é muito próximo da ideia do Adorno de dialética negativa. Em Adorno, ele diz: nós não podemos ver o mundo sem os conceitos, mas tem essa limitação. Os conceitos nos cegam, porque os conceitos limitam o nosso olhar. Então, nós temos que utilizar os conceitos para ir às coisas no mundo, mas tentar ir além dos conceitos para produzir outros conceitos. Então, observe que você não sai da arena teórica, né? Então, mas a gente tentar esse passo de ir além dos conceitos, e isso via o empírico, via os materiais bibliográficos. Então, eu diria que esse é o nosso grande desafio, porque se nós não formos capazes de fazer isso, a ciência para. A ciência vira um repeteco, falar apenas o que já está dito. Nada mais frustrante do que você ler um trabalho, um relatório de pesquisa, em que o autor apresenta como resultados aquilo que já está dito na teoria. Ou seja, qual foi o resultado original? É difícil, você não tem como negar uma teoria, né? As teorias são inegáveis. Então, mas a partir dali você não conseguiu dar um passo além, você não conseguiu esticar um pouquinho mais, né? Criar um conceito a mais, revisar um conceito. Então, é isso que institui a originalidade de um trabalho científico. Bom, então essa é a nossa questão fundamental. Nós temos várias tradições teóricas, várias tradições metodológicas, mas nós não podemos também entender isso como camisas de força, né? Nós podemos perguntar, como faz o Feyerabend, podemos sair do círculo? Podemos sair desses círculos que já estão aí e que nós fomos socializados neles? Será que há coisas para analisar no mundo, para ver uma sala de aula de matemática, que as teorias que estão aí e que as abordagens metodológicas que estão aí não dão conta, não têm ouvidos para essas coisas? Então, essa é uma questão que nós temos que fazer constantemente. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Jonei, pela provocação, né, tão fundamentada e fundamental, né, para a pesquisa em educação matemática. Os colegas já mandaram algumas questões aqui no chat, eu acho que a gente pode aprofundar a partir de algumas delas, né? Não sei se nós vamos dar conta de todas, né? Porque já surgiram uma diversidade aqui, mas acho que conseguimos tratar de algumas. Eu vou começar pela a Dulciene, né? Nossa colega que mandou uma questão que eu acho que é interessante. Ela mandou, Jonei, para o iniciante, como ter clareza da teoria, né? Que elementos considerar para começar a classificar em uma ou outra teoria quando tudo está misturado, né? Acho que você falou um pouquinho aí no final sobre essa questão, mas nós temos vários alunos aqui, né, mestrandos, que estão iniciando a sua carreira como pesquisador, e acho que essa é uma questão interessante de a gente aprofundar mais um pouquinho, Junei. Não é fácil, é um processo de socialização. Certamente, na prática, quando o pesquisador iniciante, o aluno de mestrado ou doutorado, ele é aceito, ele entra em um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa, ele já tem uma tradição teórica, né? Dificilmente um grupo vai aceitar trabalhar numa teoria que se distancie muito daquilo que já é feito. Então, é nesse processo de socialização que eu penso que o aluno vai ganhando clareza. O perigo é, se na orientação ao aluno, ele ficar detido apenas nessa teoria. E nós, pesquisadores, até para cultivar a tolerância teórica, né, a tolerância epistemológica, nós precisamos ter uma visão sobre as teorias da área. Claro que nós não temos condições de aprofundar em todas as teorias. Eu não tenho profundidade em muitas teorias, tenho em poucas, aquelas que eu tenho utilizado nos meus projetos de pesquisa. Mas você precisa ter uma visão muito ampla, porque, do contrário, a gente não consegue dialogar. A gente não consegue dialogar nos eventos, a gente não consegue dialogar nos reviews de revista. Então, isso é a semente da intolerância epistemológica. Então, eu diria que é um processo, está tudo misturado, não significa necessariamente que você, somente no mestrado, que tem pouco tempo, 2 anos, geralmente, é muito difícil você se apropriar de uma teoria do zero em 2 anos. Então, o estudo da teoria pode se dar através da literatura. Por exemplo, pode ser que eu, como aluno de mestrado, não tenha condições, em 2 anos, de estudar Wittgenstein, mas eu posso estudar autores da educação e da educação matemática que utilizam Wittgenstein. Então, eu estou me familiarizando com aquela teoria, mas por leitores daquele teórico. Né? Então, acho que esse é um caminho possível. Fácil não é, é um processo de socialização. Com certeza, né? Existem algumas perguntas, né, mais de uma pessoa pedindo para que você falasse um pouquinho mais sobre as particularidades da pesquisa estado da arte, da revisão sistemática, né? Acho que essa é uma questão que perpassa aí os nossos caminhos e acho que eu vi pelo menos 3 questões falando sobre isso, Johnny. Se você puder abordar aí um pouquinho. Olha, tem uma confusão mesmo. Eu vejo que, bom, em ciência tudo é possível, né? As pessoas podem usar as palavras, desde que defina e clareie as coisas, tudo é possível. A definição que eu utilizo, de revisão de literatura sistemática, é aquela que sintetiza resultados em torno de uma mesma questão. Vou dar um exemplo da área de saúde, que é onde isso mais acontece. Por exemplo, tem uma pesquisa em algum lugar com 1.000 pessoas sobre a eficácia do medicamento X. Aí tem uma outra pesquisa com 2.000 pessoas sobre a eficácia dessa medicação. Aí tem outra pesquisa, sei lá, com 5.000 pessoas em outro lugar. Ora, individualmente, essas amostras, elas são menores, mas quando eu junto todos em torno dessa questão, a eficácia do medicamento X, eu tenho uma amostra de 50.000 pessoas. Então, essa análise
ela é mais eficiente. Então, isso que é uma revisão sistemática. Então, no nosso caso da educação matemática, que não fala de eficácia de medicamento, mas nós temos muitas pesquisas, por exemplo, como eu falei, sobre concepções de professores, sobre o conhecimento matemático para o ensino, sobre erros dos alunos com frações. Então, quando você junta em torno de uma mesma questão, a questão ela é delimitada, ela é focada. E, para ter uma revisão sistemática, é preciso que seja uma questão, né, já estudada, que tenha literatura disponível. Né? Então, eu sintetizo esses resultados. Então, ele é muito mais substancial. Né? O estado da arte, não. O estado da arte, ele não se detém a uma questão. Ele se detém a uma área de estudo. Por exemplo, imagine que eu queira fazer uma síntese, eu vou dar sempre exemplo da minha área de estudo. Uma síntese sobre matemática para o ensino. Então, isso é uma área de estudo. Então, eu vou sintetizar todos os resultados, né, a partir de um determinado corpus, e vou dizer as lacunas para as pesquisas futuras. O mapeamento que alguém citou aí, ele não sintetiza resultados. O mapeamento, ele apresenta a estrutura de uma área de pesquisa. Ele vai dizer quais são os grupos, quais são as perspectivas utilizadas. Ele dá o nome já diz, ele mapeia uma área de estudo. É difícil fazer isso rapidamente, mas... Sim, com certeza, né? Uma questão muito complexa para tratar assim, né, Junei? Mas acho que já ajudou a diferenciar, né? E pelo que eu pude perceber, acho que tem um trabalho seu em que você discute, inclusive, essas questões, não é? Então, acho que fica aí o convite, né, para a leitura. A Thaís Rocha colocou uma questão sobre a pesquisa da própria prática, né? Então, ela diz, Jonei, e a pesquisa sobre a própria prática? Ou seja, o pesquisador também é o professor investigado. Gostaria que você falasse sobre sua visão sobre, né, essa modalidade de pesquisa. Esse tipo de pesquisa, ela já tem na nossa área, né? E é aceito, amplamente aceito. A dificuldade com esse tipo de pesquisa é quando se tira o pressuposto de separação entre pesquisador e pesquisado, supondo que poderia existir a possibilidade de neutralidade, né, de separação. Mas, à medida que a gente sai de certas perspectivas que supera a ideia de neutralidade, esse tipo de pesquisa passa a ser feito. Né? O que você precisa, a tarefa difícil nesse tipo de pesquisa é você transitar entre pesquisada e pesquisadora. Né? Porque, dependendo da modalidade, se for uma pesquisa narrativa, etc., você precisa olhar para si mesmo. Então, você precisa fazer esse movimento. O que é mais difícil quando você está pesquisando, mais difícil do que quando você está pesquisando outras pessoas. Mas extremamente válido e com muito lugar na área de formação de professores. Sem dúvidas, né? O Marcos Custódio fez uma questão que eu vou emendar com uma questão minha, tá, Jonei? Ele diz assim, né? Como produzir novos conceitos sendo um investigador iniciante, né? E eu acho que emendaria isso e dizer assim, como é que nós, programas de pós-graduação, né, podemos, né, nos inserir nesse cenário complexo, né? E como é que você vê a atuação desses programas no sentido de a gente conseguir lidar com essas suas provocações, né, de, ao mesmo tempo em que a gente consiga superar uma intolerância, a gente tenha uma vigilância epistemológica na pesquisa, né? Acho que essa é uma questão que eu queria ouvir um pouquinho mais de você, falando especificamente, né, dos programas de pós-graduação, Juninho. Eu imagino que no começo não é fácil, porque tem muita questão da autoridade dos teóricos, né? Às vezes o pesquisador iniciante ele fala assim, mas quem sou eu para propor uma coisa nova? Você é um pesquisador, né? É isso que se espera de um trabalho, um resultado original.
quando se fala em criar um novo conceito, não é de uma maneira voluntária, é dialogando com o que já está aí na área, é dialogando com os autores, os trabalhos anteriores, as perspectivas teóricas. É você se perguntar, esses conceitos que eu estou trabalhando, esses resultados, estão dando conta do que eu estou vendo, do que eu estou investigando, ou tem algo que escapa e que eu preciso elaborar, que eu preciso conceptualizar? Então, isso é algo tácito, né? Assim, não me peça para escrever um manual sobre isso, que eu acho que ninguém consegue. É algo artístico. A pesquisa tem muito de artístico, né? Que é tácito, que se está no fazer. Então, mas eu acho que essa a pergunta. É você se perguntar o tempo todo, não tomar a autoridade das teorias como inquestionáveis, mas você se perguntar o tempo todo se está dando conta daquilo que se está investigando. Aí se abre a possibilidade. E, claro, toda vez que nós elaboramos conceitos, toda vez que nós fazemos pesquisa, o ciclo da pesquisa, ela só termina com a publicação dos resultados. Se os nossos pares não olham a nossa pesquisa e dizem, isto vale, ainda não é conhecimento, né? Só é conhecimento na hora que é publicado. Então, essas nossas aventuras conceituais de criar novos conceitos vão ser validados pelos pares, ou não. E se não for, nós temos a oportunidade de revisar. Porque o conhecimento, ele não é produzido individualmente no nosso gabinete. Ele é produzido na interlocução com os pares. Então, é nesse processo de peer review, de revisão pelos pares, que a gente vai refinando as nossas ideias. Então, eu diria que a questão fundamental é sempre manter sob suspeita as teorias. Muito bom. O Milton Daniel, né, fez aqui uma referência sobre o método misto de pesquisa, né, como sendo uma possibilidade de uma visão mais holística do fenômeno estudado. E acho que, né, seria interessante ouvir um pouco como é que você vê essa questão dos métodos mistos. Não, eu não acho. Eu não compartilho dessa ideia. Algumas pessoas na educação matemática, por exemplo, na educação matemática feita nos Estados Unidos, é muito forte essa ideia de fazer estudo misto, né, isso daria mais validade, uma visão mais holística. A meu ver, o método depende sempre do que eu quero saber, depende do objetivo. Se o objetivo requer apenas método qualitativo, não cabe fazer método quantitativo. Agora, se o objetivo requer só método quantitativo, façamos método quantitativo. E se requer os dois, façamos os dois. Então, o determinante, a meu ver, é o objetivo. É isso que determina a escolha do método. Tá certo. E eu estou tentando localizar aqui e não estou encontrando, mas alguém referiu a diferença. Se você poderia discutir um pouco sobre a diferença entre problemática, problema de pesquisa, questão de pesquisa, né, no campo da pesquisa em educação matemática. Tá. Eu acho que o que eu vou falar cabe a qualquer pesquisa na área de ciências humanas. Eu diria que poderia definir problematização, que é o processo de identificação do problema, aquilo que incomoda. Então, o problema não é aquilo que eu quero saber, mas aquilo que gera a necessidade de determinada pesquisa. Do problema decorre o que eu quero saber, que eu chamaria de objetivo, ou questão, ou interrogação. Então, eu estou falando de problematização, que são as circunstâncias que identificam o problema, e isso gera o objetivo. Então, problema e objetivo tem que estar conectado. Ok. Bom, acho que tem... Só uma coisa, o Everton. Ui. Sobre a problematização, é importante que a problematização dê conta da lacuna na literatura. Muitas vezes, o que é legítimo,
vários pesquisadores iniciam a problematização com suas experiências profissionais, o que é amplamente aceito, principalmente para quem vai fazer pesquisa qualitativa. Mas é preciso que essa problematização ela transite para a literatura. Porque pode ser que o que foi um problema na sua trajetória profissional já esteja resolvido na literatura, e não precisa fazer pesquisa. Então, você precisa mostrar no processo de problematização que existe uma lacuna na literatura, porque aí fica clara a necessidade do teu estudo. Ótimo. A professora Veridiana está me lembrando que foi o Dailson Costa que fez essa questão que o professor Johnny acabou de esclarecer. Muito, muito bom. Acho que finalizando, acho que tem uma questão aqui da Natália Peixoto. Eu acho que eu entendi a questão. Ela disse: Jonei, como definir o melhor método de análise de dados de uma pesquisa, né? Acho que aí a articulação entre abordagem e análise, né? Como é que você vê essa questão, Jonei? Eu diria que, para definir o melhor método, você teria que me dizer qual é a abordagem teórica que você está utilizando, qual é o objetivo e quais são as circunstâncias da pesquisa. É isso que vai dizer qual é o melhor método, né? A gente não tem como dizer a forma de análise dos dados. O que eu disse para a abordagem metodológica vale também para análise de dados. Não é algo técnico, é algo que está igualmente iluminado pela teoria e pelo aquilo que eu quero saber. É importante que também a gente não olhe para as diferentes técnicas de análise de dados como camisa de força, porque muitas vezes o que a gente quer saber, o que está aí disponível, não dá conta. Então, muitas vezes o pesquisador ele vai ter que desenvolver um certo procedimento de análise de dados para dar conta do objetivo. E o que ele vai fazer? Ele vai descrever, ele vai dizer por que não seguiu o que está na literatura em termos de análise de dados, e ele desenvolveu uma nova abordagem. Isso é importante. Às vezes eu vejo essa aflição nos meus alunos, ele perguntando sobre a análise de dados, né? Na última instância, se descreva o que você fez. O que eu acho que não é aceitável é você manter a análise de dados como uma caixa preta, e que você não diz para o leitor do teu artigo, da tua dissertação, seja lá qual for o tipo de relatório, como que os dados foram analisados. Porque a forma como os dados são analisados interfere no resultado. A análise de dados ela não é transparente. Isso vai formatar o resultado que é produzido. Tá certo. Muito bom, Jonei. Eu acho que tivemos bons esclarecimentos, conseguimos lidar com uma série de questões, né? E acho que várias pessoas perguntando, né? A palestra vai ficar disponível no canal do programa, então, né, quem quiser assistir ou tem seus orientandos aí podem ter acesso posteriormente. O que eu consegui registrar aqui foi uma participação muito interessante: Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia, outros colegas aqui do Paraná. Então, tivemos um alcance muito, muito interessante, e vários colegas parabenizando o Jonei pela abordagem. Acho que realmente é uma provocação, né, muito interessante, tanto para pesquisadores iniciantes, quanto para, né, quem já está aí há mais tempo no campo da pesquisa em educação matemática. Muito bom mesmo, Jonei. Acho que foi um presente para nós do PRPGEM e para todos que puderam estar aqui, ó. Já os colegas já estão falando Espírito Santo, Santa Catarina, né? Tem mais estados que eu não identifiquei aqui, mas acho que abarcamos uma boa região do nosso Brasil, e acho que é muito fundamental nós discutirmos esses aspectos de base, né, da pesquisa em educação matemática, que vão dar consistência, consonância, tolerância, né, e qualidade, com certeza, para o impacto daquilo que a gente vem
vem fazendo. Muito obrigado mesmo. Ó, temos até pessoal de Portugal aqui, Júnior. Atravessamos o Atlântico. Eu que agradeço pelo convite. Bom, vocês me convidaram para falar de um tema que eu gosto muito. Então, o presente foi eu que ganhei, né? Muito obrigado a todos. Imagina. A gente que agradece. Pessoal, foi muito bom. Eu vi algumas pessoas questionando sobre a confirmação de presença. Estava lá no formulário, aqueles que se inscreveram durante a palestra não precisam confirmar a presença, porque o nome não vai aparecer lá no formulário. Então, quem se inscreveu durante a palestra já está com a presença confirmada, né? Os demais têm o link aí na descrição para fazer a confirmação e poder obter a certificação. Bem? Bom, muito obrigado. Espero que em breve tenhamos outras oportunidades como essa. Agradeço, né, mais uma vez a presença e a disponibilidade do Jonei e a presença de todos que estiveram aqui conosco conversando um pouquinho sobre a pesquisa em educação matemática. É um imenso prazer para o PRPGEM receber a todos, ainda que seja nesses espaços virtuais. Fiquem bem, em segurança, se cuidem e até a próxima.